né? Quando eu comuniquei, falei com a minha mãe a respeito daquilo que estava dentro do meu coração, a reação dela foi completamente diferente da que eu imaginava. Como mãe que quer proteger, que quer perto, ainda mais minha mãe, que era sempre mãezona, queria sempre nós por perto, sempre. E quando eu disse para ela: mãe, olha, Deus trouxe para o meu coração que eu devo largar tudo e seguir o chamado de Deus para a minha vida. E esse início é sair da minha cidade, sair daqui de Resende e ir para Belo Horizonte. Eu lembro que minha mãe, a gente estava sentado numa cama assim, minha mãe não olhou para mim, ela deu aquele tempo de silêncio, sabe? No recinto onde nós estávamos, e foi algo muito poderoso, porque eu percebi que Deus, quando eu tive essa convicção, quando Deus ele chama, Deus prepara tudo, até o coração da mãe. Nesse caso aí, Leandro, quando você veio, você estava namorando com a Aline. Estava namorando com a Aline. E do lado de lá, por exemplo, você lidando então aí até com a sogra, com a mãe dela, nessa ideia, como é que ficou? Nossa família, assim, a família da Aline, por enquanto só tem ela de evangélica. Então você imagina ela chegar na casa dela e falar: mãe, meu namorado vai embora para outra cidade. A primeira coisa que a mãe dela falou para ela: ele vai te deixar, ele vai te deixar, ele vai te largar, ele vai te abandonar. E as amigas no emprego: sabe o que ele está fazendo em Belo Horizonte? Lá Belo Horizonte é terra de mulher bonita, e tá tentando colocar tantas coisas na cabeça dela, né? Mas graças a Deus, assim, eu creio que Deus colocou a Aline na minha vida, escolhi essa pessoa, e é uma mulher que é sábia demais. A primeira pessoa que eu contei essa visão... Sua mãe já é evangélica? Minha mãe ainda não. Ainda não. Mas está pertinho. Então houve, como você disse, o preparo de Deus no coraçãozinho dela também. Com certeza, né? É por isso que eu falo que a reação dela foi diferente da que eu imaginava. Né? Quando eu falei para a Aline, que era minha namorada ainda, ela disse assim, eu aguardando uma outra resposta: puxa vida, a gente namora, você vai deixar ficar longe de mim, é algo difícil. Né? Mas ela falou assim: olha, eu tenho plena certeza que a gente vai casar e que a gente vai ficar junto para o resto da nossa vida, porque foi Deus que preparou isso, eu para você e você para mim. Então, não importa se depois eu vá para lá ou se você vai voltar para cá, eu sei que a gente vai ficar junto. Eu sei que Deus tem uma obra para fazer na nossa vida juntos e vai dar certo. Então, ela me apoiou. Quando eu cheguei para minha mãe e aconteceu isso, ela ficou em silêncio. E graças a Deus, a nossa relação dentro de casa, de nós irmãos, com a minha mãe, quando eu tinha 11 anos, meus pais se separaram, então nós ficamos muito juntos com a minha mãe. A nossa relação foi muito de confiança. Então minha mãe, depois desse período de silêncio, ela virou-se para mim e disse: meu filho, eu confio em você, eu sei que se você está dizendo que isso vai ser melhor para você, de que isso é para você, vai. Eu apoio você nessa decisão que você está tomando. Legal. Então eu estava abandonando uma carreira promissora, abandonando uma faculdade, né, largando casa, pai, mãe. Aí eu me lembro da passagem que Pedro pergunta, né, para Jesus: Jesus, e aí, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus pega e diz para ele assim: olha, não tem ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos e parente e tudo mais, que não receba nessa terra muito mais, né, de casa, de mãe, de irmãos e no porvir também. Até num testemunho assim, que, por exemplo, quando eu vim para atender um ministério, né, o chamado para o ministério em tempo integral, eu me lembro que, lógico, casado eu já estava e tudo, eu pensei assim: gente, meu padrão de vida vai dar uma caída, porque eu trabalhava como gerente de uma imobiliária, gerente de locações de uma imobiliária, tinha o meu salário, tinha ali meu padrão, a Aline, minha esposa, também crescendo profissionalmente, ganhava bem. Eu vim para cá, a Aline ganhou, então passou a ganhar, eu acho que 3 vezes mais do que eu. Aí eu pensei assim: não, o padrão de vida vai lá embaixo. Mas não, entendendo a realidade dessa proposta de Deus, a gente viu tanto que o nosso padrão de vida, nós ganhamos. Verdade, ganhando menos. Verdade. É tão interessante o carinho que Deus faz, né? Até para nos manter ali, sedimentar a nossa fé. E agora eu pergunto para vocês, pastor Geraldo, e aí, o cidadão largou, teve o apoio, as coisas cooperaram, as circunstâncias cooperaram, e depois, a importância de, por exemplo, num chamado missionário, você disse aí que a gente precisa alcançar alguns pontos, o Átila também pode falar sobre isso, e o apoio depois
parte de uma igreja, de uma instituição, vocês falaram da Jocum, os meninos falaram das igrejas, como que é isso, o apoio depois, quando você larga? Porque para sustentar, claro, a convicção é tudo, mas e aí esse fator externo? Isso é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos um corpo, né, com membros, com funções diferentes, mas todos imprescindíveis. Isso que você falou é muito importante. O chamado, ele é bastante pessoal, bastante individual, mas a consecução dele é algo coletivo. Então, é preciso a compreensão da família. E é curioso que ele falou que a mãe dele, ainda não sendo convertida, né, à fé protestante, sentiu que era algo de Deus. A gente vê essa muita contradição no nosso meio. A gente fala de missões, a gente traz os missionários, coloca filmes, todo mundo chora, acha lindo, leva uma oferta, acha lindo, mas não quer isso para o seu filho. Os pais querem que o filho faça direito ou medicina, tenha um bom Ninguém salário. prepara os pais para ser pastor, Não o filho para ser pastor, para entregar para ser o filho, missionário. exatamente. Né? Eu acho que tem a que minha ter... família é cristã, né? né? Família toda. Do que acha lindo o E minha outro, mãe mas teve a quando mesma é o reação que a mãe do filho, Leandro. os pais tentam até mudar de ideia. Entrou no padrão, né? A gente vê muito pais falando assim, não precisa ir para aquele lugar, aqui também precisa. Você ficando aqui, você vai servir a Deus também. É preciso uma reeducação para a família saber entregar o seu filho. Né? A gente vê vários exemplos bíblicos, né, dos pais que ficaram felizes dos filhos serem chamados para Deus, para o sacerdócio, e a família e a igreja serem sustentadoras desse chamado de Deus. Uma ponta interessante aí, essa questão dos pais agora evangélicos. Os pais do Gustavo, ele diz que apoiaram. Sim, né? minha mãe, né? Por exemplo, eu me lembro de uma citação de Charles Spurgeon, onde o filho chegou para ele e falou assim, pai, Deus me chamou como um missionário. Aí Charles Spurgeon disse para o seu filho, sim, filho, se essa é a vontade de Deus para a sua vida, eu ficaria muito triste ao vê-lo reduzido à condição de um rei. Lindo isso, né? Lindo, Maravilhoso isso. A minha mãe, né, meus pais são cristãos, né? E minha mãe teve mais ou menos a reação da mãe do Leandro, né? Na hora ali que eu dei a notícia, né, eu falei, mãe, a gente está deixando aqui, né, a cidade, estamos indo para Belo Horizonte. Ela se calou, e ali ela ficou no silêncio, né? A reação foi muito estranha, né? Mas depois ela falou, não, filho, é isso mesmo que Deus tem para sua vida, para a vida da sua família, né? Vai, porque a gente está te apoiando. E meu pai foi diferente, né? Meu pai, a reação que ele tinha era assim, a gente sempre nas nossas conversas, assim, a gente conviveu muito tempo junto, né? Trabalhei assim bastante tempo junto dele, né? E ele sempre falava para mim assim, você vai ser meu Salomão. Né? Então é importante essa questão de palavras que os pais também proferem aos filhos, né? Que tem um fruto, tanto bom quanto ruim. Né? Meu pai sempre, a gente brincando assim, ele falava para mim assim, eu falava para ele assim, pai, né, meu pai tem um chamado do evangelista assim, fora do comum. Né? Ele tem um propósito ali que ninguém entra na casa dele sem ouvir de Jesus. Todo mundo que entra tem que sair ouvindo. Tanto que o carteiro não entrega mais Sedex na casa dele, joga por cima do muro. Né? Porque o carteiro chega, ele fala para o cara, você tem 5 minutos? Mas ele falou assim, é do meu coração. Claro. E aí ele sempre falava para mim assim, você é meu Salomão, eu vou preparar tudo e você vai concluir a obra. Essa questão do testemunho, né, é muito importante, porque assim, todo mundo aqui falou que teve um pai, uma mãe cristã. No meu caso, não. O meu caso foi assim, minha mãe não conhecia o evangelho, eu não conhecia o evangelho, meu irmão não conhecia o evangelho, meus parentes, meus familiares, nenhum conhecia o evangelho. Você foi o primeiro lá? Eu fui o primeiro, e assim, na primeira semana eu já levei todo mundo, né? Falei, vamos lá, vamos conhecer Jesus. E não precisou nem deixar para cumprir o chamado, né? Já foi desde da primeira semana ali que eu converti, tive aquela paixão com Jesus, aquele amor, aquele fogo. Né, convidei todo mundo, né, minha mãe hoje é falecida, mas assim, antes de eu ir mesmo para o campo, igual eu queria ir para Jocum, ela me colocou lá na frente, chamou eu lá no culto, lá na igreja que ela frequentava, a igreja quadrangular, convidou todo mundo, deu um testemunho da minha vida, assim, que eu fiquei até assustado, não sabia para que eu estava indo. Ela falou, não, meu filho é uma bênção e tudo. Então, assim, é muito importante os jovens dar esse testemunho, né?
que não seja só com palavras, mas seja com a vida, com o comportamento, né? Transformação que Deus está fazendo na vida dele, para quando poder Deus realmente confirmar que é isso que tem para você, você poder ter graça, né, com a sua família, né? Eu Entendi. gostaria até de pegar o gancho do Átila, porque eu acompanhei a vida dele, né, até como testemunho, que no caso da mãe dele, né, era sozinha, o pai nunca deu assistência nenhuma para a família. Seria natural que a mãe visse no Átila, né, um sustentador da casa. O muro de arrimo, né? Né? O irmão passava por muitas dificuldades pessoais também. Então, o Átila, ele era o mantenedor da sua própria casa, quando ele larga isso para ir para missões. E ele estava na Jocum quando a mãe dele faleceu. Né? Então, eu acho que é um exemplo muito bonito da mãe. Né? Ela teve esse desprendimento, seria a única pessoa que poderia ajudá-la, né, a pagar as contas, as necessidades todas. Ela renunciou a isso, ela não ficou presa, ela não tinha esposo para cuidar dela. O irmão do Átila dava mais trabalho do que ajudava. É uma pessoa simples, poderia ter fixado no filho, não, você vai me ajudar, seu pai me abandonou, você vai me ajudar. Não, ela renunciou a tudo, né, e quando ela vem a falecer, o Átila estava em missões, estava na Jocum. Então, esses exemplos são muito bonitos, precisam ser ditos, ser compartilhados, de pessoas que renunciaram a tudo, a única coisa que tinham, né, para o cumprimento da vontade de Deus.